Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje eu vou te explicar porque esse tecnês que você vive falando aí pode estar matando o seu trabalho de SEO. Sim, alguns profissionais de SEO acham bonito ficar falando aqueles termos em inglês, as siglas, os jargões e os termos complicados que toda área tem. Na área de SEO não é diferente, marketing digital no geral é muito o budget para cá, o briefing para lá, etc. Mas a gente tem que entender que às vezes a gente pode falar isso porque acha que, nossa, eu vou parecer mais inteligente, só que isso pode funcionar só até um certo ponto ali da sua conversa com o seu cliente, na hora, sei lá, de fechar o contrato com você, ele vai ficar impressionado, vai falar, nossa, esse cara manja, essa menina manja pra caramba aí de SEO. Só que depois, se você continuar falando difícil ali durante o dia a dia do projeto e tudo mais, isso pode acabar com a confiança do seu cliente e a efetividade das suas atividades. E é sobre isso que a gente vai falar, como que a gente resolve esse problema aí, vamos dizer, de comunicação, e que também pode impactar até mesmo no cancelamento do seu projeto. Então fica aí pra gente não ter mais projetos cancelados porque a gente está tendo falhas na nossa comunicação. Então, o que a gente tem que pensar, né? Se você quer conversar com alguém, você tem que conversar no mesmo idioma que essa pessoa fala, né? Imagina, você tá lá no meio de algumas pessoas, elas começam a falar em outro idioma que você não tá entendendo bulhufas, nada, zero. Já aconteceu isso comigo. Eu tava numa reunião, as duas clientes eram holandesas, elas começaram a falar no idioma delas lá que eu não sei nem qual que é, eu não entendi absolutamente nada. E é chato esse momento ali que você fala, nossa, o que essas pessoas estão falando? Estão falando bem ou estão falando mal? Você não entende nada. E pode ser exatamente isso que está acontecendo com o seu cliente, né? Por você achar que todo mundo sabe falar os termos técnicos, o que é on-page, link building, backlink, etc, etc. Você vai pronunciando isso aí como o seu idioma, e é o nosso idioma da área de SEO, é normal, nós que somos da área de SEO falarmos esses jargões, mas isso aí você pode estar matando a comunicação com o seu cliente. E você já tem que começar a entender que parte do trabalho de SEO é educar o nosso cliente para que ele entenda o que nós estamos falando e entenda também o que nós estamos fazendo. E você pode ficar sossegado que o cliente não vai te demitir, cancelar o projeto com você, porque ele vai aprender tudo que você está explicando para ele, ele vai fazer sozinho. Ele não vai. Você pode explicar várias e várias vezes, mas você está explicando o conceito. Na prática, são outros 500. Ali na prática, tem que ter ferramentas, tem que ter processos, metodologia. Tem muito mais coisa do que você simplesmente explicar de uma forma simples para o cliente o que é um backlink, o que é um redirect 301. Você vai explicando para ele entender o que você está fazendo, e aí ele vai falar, beleza, faz aí o seu redirect que eu já entendi, mas esse é o nosso objetivo. Ele não vai cancelar com você, porque eu sei que é um dos medos de algumas pessoas. Não, se eu falar facinho, o cliente vai achar que é fácil o que eu faço e vai pegar e vai cancelar comigo, mas não é assim que funciona. Isso aí é um mito, uma minhoca que a gente coloca na nossa cabeça. Então fica tranquilo que isso aí não vai acontecer. Nós precisamos ter aliados que vão defender ali a todo momento que as boas práticas de SEO sejam seguidas lá dentro da empresa do nosso cliente. Então, quando ele estiver cadastrando um produto, alguém estiver escrevendo um artigo de blog, etc., essa pessoa que a gente se comunica no dia a dia, se ela entende a importância do nosso trabalho, ela vai replicar dentro da empresa. Então a gente precisa ter esse aliado. Senão, você vai pedir uma coisa, ninguém vai dar bola, aí sim, ninguém vai dar bola porque ninguém entendeu, aí sim você vai ter problemas porque as coisas não vão ser executadas, e aí você fica lá com o seu tecnês aí bonitão, se achando bam, só que o projeto não vai estar rodando porque as pessoas não estão entendendo o que é para fazer ou não estão vendo a importância de fazer. E eu sei também que você já está pensando aí, Daniel, beleza, eu entendi que é importante fazer essa educação do cliente, mas como é que eu vou fazer a educação desse cliente se ele mal me atende, ele mal tem tempo para revisar a análise que eu passo para ele, me aprovar um conteúdo, etc. Não tem tempo para parar e dar uma palestra para ele. Então, a ideia não é que você tenha que parar para dar uma palestra. Se você puder dar uma aula, uma palestra para ele, beleza, excelente, com certeza é uma alternativa muito boa e que você pode vender dentro do seu pacote de trabalho de SEO. Mas supondo que você não vendeu essa palestra, essa aula para o seu cliente e que também ele não vai ter tempo
para parar para fazer aí uma aula com você, eu vou te mostrar aqui alguns caminhos que eu já apliquei no meu dia a dia para resolver justamente isso aí. Primeiro, dentro das minhas análises, eu costumo sempre explicar tecnicamente cada elemento e o que ele representa, qual que é o meu objetivo que eu espero otimizando aquele item ali da minha análise. Porque dessa forma, na hora que o cliente pegar para ler ali a minha análise, ele vai aprender comigo e obviamente que eu explico de uma forma que qualquer pessoa vai compreender o que aquele termo técnico representa dentro daquela análise. E eu repito isso em toda santa análise, não é só na primeira vez, não. Toda vez que eu mando uma análise que tem aquele item lá para ser otimizado, eu repito a explicação. Por quê? Pode ser que o cliente não leu na primeira, na segunda, na terceira análise. Na quinta análise, ele vai pegar para ler. Beleza, lá na quinta análise ele vai aprender. Da mesma forma, pode ser que no meio do projeto, troque o programador, que é quem implementa as otimizações que eu documento nas análises. O programador chegou lá no meio do projeto. Beleza, ele vai pegar essa análise do meio do projeto, vai entender exatamente o que aquele termo técnico representa dentro da minha análise. Então, eu não tenho, assim, suposições de que não... Quem pegar a análise 50 vai ter lido as 49 anteriores. Não vai ter lido. Então, eu parto do pressuposto que é sempre o primeiro contato daquela pessoa com a minha análise, então ela tem que ser sempre autoexplicativa. Ela não pode gerar nenhum tipo de dúvida na cabeça do cliente, do programador, de quem quer que seja que pegou aquela análise para implementar. Então, eu sempre documento explicando tintim por tintim o que eu quero fazer. Outra coisa que eu sempre faço aí, em toda oportunidade que eu tenho de conversar com o meu cliente, é que eu já vou sempre explicando as coisas, as questões técnicas, da forma mais simples possível. E aí, a melhor forma que eu coloquei aqui, né, que eu consegui colocar nesse vídeo, é te trazer um exemplo. Então, imagina que eu vou explicar aqui para um cliente que eu vou fazer um ajuste na tag title e nas heading tags. Pronto, falei dois termos em inglês que pra gente é normal, mas que pro cliente pode ser outro mundo, outro idioma. Então, como que eu explicaria? Então, ó, aqui nessa palavra-chave que nós estamos otimizando, nós vamos ter que ajustar o title e as heading tags. Eu já te explico o porquê. O title é basicamente o título da sua página, aquele título que aparece lá na abinha do seu navegador, e isso também aparece aqui, ó, no Google. Aí eu mostro para ele no Google onde é que é. Então é por isso que é importante a gente colocar a palavra-chave aqui. E tá vendo as heading tags que eu documentei aqui, que elas estão fora de ordem? Então, isso aqui são como os cabeçalhos de um capítulo de um livro. A gente tem que colocar o assunto principal, o tópico, o subtópico e assim por diante, que é o H1, o H2, o H3, sempre respeitando uma ordem lógica, uma hierarquia. Porque dessa forma, da mesma forma que a gente consegue olhar os tópicos e entender do que o assunto trata, o Google vai conseguir entender quando ele ler as heading tags, que são essas tags de cabeçalho, lá no meio da sua página, facilitando o entendimento e melhorando as nossas chances de posicionamento. Simples assim. Eu traduzi dois termos técnicos numa explicação curtinha aqui de 1 minutinho, sei lá, até menos, para que a pessoa consiga entender. Se ela não entender na primeira, vai ter uma segunda, terceira, várias oportunidades para eu repetir. Mas em algum dado momento, eu explicando de forma mais simples para que ela entenda o que eu estou fazendo, ela vai pegar e vai absorver essa informação, e quando ela for criar uma próxima página, ela vai pensar no title e nas heading tags. Então, esse é o meu objetivo quando eu crio essas explicações ali facilitadas para o cliente. E sabendo disso, você precisa se habituar, então, a explicar tudo aí que você faz na área de SEO da forma mais simples possível, para que você consiga ter um aliado ali dentro do seu cliente, né? Que o seu cliente te ajude a aplicar as boas práticas de SEO, porque ele vai aprender SEO aos pouquinhos, e isso vai fazer com que o projeto ganhe mais tração, porque vai ter aderência, as pessoas estão entendendo o que elas estão fazendo ali, as coisas que você pede para ajustar, e aí o seu projeto também vai ter mais vida longa. Por quê? Se está todo mundo entendendo o porquê elas estão fazendo, o trabalho vai ter continuidade. Agora, quando as pessoas começam a fazer coisas que elas não veem sentido, pode ter certeza que o seu projeto tem vida curta, o cancelamento começa a ser mais iminente. E se você quiser aprender toda a minha metodologia de trabalho, igual eu expliquei aqui, onde você vai ter análise, as explicações, etc. E também, se você quiser saber como que eu faço as minhas explicações mais simplificadas, eu te convido a clicar no link que está aqui abaixo
na descrição do vídeo, onde tem um link para você entrar para a comunidade Imamura de SEO, que é o melhor lugar para você aprender SEO, explicar de um jeito simples, fácil, que qualquer pessoa pode aprender, junto com a minha metodologia de trabalho, que vai te ajudar a gerar grandes resultados, beleza? Então, o link está aí na descrição do vídeo, vai lá, clica e vem conferir que já são mais de 100 aulas que estão disponíveis para você entrar lá agora e aprender tudo sobre SEO, além de ter acesso à nossa comunidade secreta lá no Facebook e ter o contato com mais de 100 outros profissionais de SEO, que são os meus alunos da comunidade, e você vai poder trocar figurinhas com eles e comigo também, para a gente falar sobre SEO e todas as suas dúvidas, beleza? E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, porque toda terça e quinta tem uma aula nova de SEO aqui no meu canal. Inclusive vou deixar mais 2 aulas aqui para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.